E vamos nessa, falando de futebol aqui no Ponta de Lança FC. Ó, de repente tem uma cachorrada aí, porque eles ficam meio arrepiados quando passa um cachorro sem credencial na rua, que é deles. Então, vocês vão ouvir uma cachorrada, mas tá tudo certo, tá bom? Vou começar pelo Galo e Flamengo, 1-0 para o Mengão, lá em Belo Horizonte, mas nos pênaltis o Flamengo dançou. Ó, o Flamengo jogou bem, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo melhorou, equilibrou o jogo, poderia até ter vencido. E em alguns lances, né, quase definiu o jogo. Agora, tanto o Flamengo quanto o Galo, qualquer um dos dois poderia ter vencido o jogo e ter se classificado. Na verdade, o Flamengo venceu o jogo, mas 1-0 não foi suficiente. Precisaria de mais um gol. Mas foi um bom jogo. Nos pênaltis, olha só que ironia, né? O Samuel Lino, que era o cara que jogou muito bem no Maracanã, recém-contratado pelo Flamengo, perdeu o pênalti dele. E o Rossi fez uma defesa, né, antes. Mas aí, no último pênalti do Flamengo, o jogo estava empatado. 4-4, três pênaltis convertidos para cada um. Foi o Wallace Ian, 20 anos de idade, foi bater o pênalti. Ele chegou, cara, sabe, balançando, brincando com a bola, assim, como se quisesse dizer: eu não estou nem aí, eu estou tranquilo. E o Everson, o goleiro do Atlético, malaco, ficou só olhando para ele e tal. E aí o garoto de 20 anos chutou a bola lá em cima. No último pênalti, cobrado pelo próprio goleiro do Galo, o Galo venceu nos pênaltis, se classificou, eliminou o Flamengo. No caso do Wallace, eu acho que a Copa do Mundo fez mal a ele, porque ele saboreou um sucesso repentino num palco universal, tá certo? Porque a Copa estava sendo disputada nos Estados Unidos e sendo televisionada para vários continentes, ou para todos os continentes, na verdade. E aí o moleque ficou, porque ele fez dois ou três gols lá, e aí, um assombro, né? Nossa, quem é? Tal. E aí isso fez mal, porque mexeu com a cabeça dele. E ontem, se alguém que joga bola prestou atenção, durante o jogo inteiro, o Wallace estava pilhado. No jogo do Maracanã ele já estava, né? Lembra da encrenca com o Lianco, da encrenca com o Hulk, que é um chato, o Hulk, mas enfim. O Wallace estava ontem reclamando de tudo, reclamando do Daronco. Depois ele tentou se acalmar, né? Fazia assim pro Daronco, tudo bem e tal, como se tivesse calmo. Ele não estava calmo em nenhum momento do jogo. E isso acabou se refletindo na hora de bater o pênalti. Pô, o jogo está empatado. Se ele perder e o outro fizer, o time dele está eliminado, não tem que ser ele que vai bater o pênalti, né? Mas enfim, bateu e dançou, tá? Então o Flamengo está eliminado, o Galo segue em frente na Copa do Brasil. E o Flamengo é aquela constelação de craques, né? Tem um melhor elenco do país, mas não basta. E precisa de um técnico com mais experiência. Não estou dizendo que o Felipe Luiz não é bom. Eu acho ele muito bom, mas às vezes falta a famosa estrada. Bom, é, deixa eu ver aqui. Palmeiras e Corinthians, 2-0 para o Corinthians no campo do Palmeiras, no estádio do Verdão. Ai, ai, ai. Parece que o reinado do Abel Ferreira está chegando ao fim? Será? É uma pergunta, uma desconfiança. Será? Será que já deu? Bateu no teto? Ele está de saco cheio? Ontem, pela primeira vez, a torcida, ou pelo menos parte da torcida do Palmeiras, xingou o Abel no estádio. Já estava 2-0 para o Corinthians. O palmeirense não aguenta ver o time sendo eliminado pelo maior rival, que é o Coringão. E o corintiano também não. O corintiano quer morrer quando o Palmeiras elimina o Corinthians de uma competição, qualquer que seja ela, pode ser até de dadinho, né? Mas o Abel estava bastante nervoso ontem, para variar, super desrespeitoso, mal educado. Ó, a cachorrada. Bom, eles querem participar do vídeo. Tudo bem. E aí o Abel xingando o Daronco, ficou enlouquecido porque não marcaram falta no goleiro do Palmeiras, o Everton, que é um malandro, que gosta de simular, ele gosta de enganar as pessoas. Pois é. Mas aí não foi ele que foi expulso, o Abel, e sim o João Martins, o assessor dele, o assistente dele, que também enlouquecido, xingando, cuspindo fogo. É só aqui no Brasil que isso acontece, que não sei o quê. A pequena área é do goleiro, ninguém pode encostar. Ninguém encostou no Everton.
Aliás, o Everton tentou simular. Ele fez que deu um empurrão no jogador do Corinthians e caiu para trás, como que eles, ai, 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 oi, fazendo aquele escândalo, né? E o Daronco não foi na dele. E aí, na sequência, foi batido de escanteio, tomou o gol do Matheus Bidu, do Corinthians. Pois é, o Everton. E o engraçado é que o Everton, aí, na hora que rolou a expulsão do Aníbal Moreno, que foi antes, né? Foi aos 24 minutos do primeiro tempo, ele, o Everton, a comissão técnica pediu para ele cair. Cai. Aí ele cai para ser atendido. Não tinha nada, nada. Ele cai. Para quê? Para os jogadores do meio do Palmeiras irem até a linha lateral, conversarem com o Abel Ferreira e o Abel organizar o time. Cara, isso não existe. Isso nunca existiu no futebol. Agora existe para todo mundo. Então, a base dos clubes, eles ensinam isso. Os profissionais da base dos clubes, eles ensinam isso. Cai, quando for assim, cai. Faz cera. E o Everton é um dos grandes protagonistas. Ele ao lado do Cássio e de vários outros. Todos eles fazem. Uns mais, outros menos. Porque tem uns que não têm vergonha nenhuma. O Cássio não tem vergonha nenhuma. O Everton do Palmeiras não tem vergonha nenhuma. Nenhuma. Ele cai e tal, finge que está com uma dor, e aí vem o cara com a malinha lá, o spray mágico e tal. Bom, e aí o Everton faz essas coisas, depois vem com um papo de glória a Deus, que Jesus não sei o quê. Everton, vai ver se eu tô na esquina, cara. Pelo amor de Deus. Bom, e a grande ironia de ontem no estádio do Palmeiras foi o seguinte: sabe aquele cidadão chamado, o nome dele é Caio Max Augusto Vieira? Ele é o coordenador do VAR em vários jogos. O Corinthians tinha soltado uma nota, eu dei aqui a nota, acho que anteontem, dizendo que não queria mais esse cara trabalhando no jogo do Corinthians. Pois não é que o tal do Caio Max Augusto Vieira foi o grande responsável pela expulsão do Aníbal Moreno aos 24 do primeiro tempo, porque o Daronco não viu. O cara deu uma cabeçada no jogador do Corinthians. Foi uma agressão. E o VAR teve que chamar o Daronco, porque o Daronco não ia expulsar. Eu acho que não deu nem amarelo, não deu nada. Aí o VAR chamou o Daronco viu uma agressão, uma cabeçada pelas costas. E aí o cara foi expulso aos 24 do primeiro tempo. Quer dizer, o cara que o Corinthians não queria foi o grande responsável pelo Timão enfrentar uma equipe com 10 jogadores desde a metade do primeiro tempo. Eu adoro essas ironias. Falaram nada ontem, né? Tudo bem com o tal do Caio. Bom, e só para finalizar essa história aqui, é que essa crise ética a gente está vivendo e eu acho que a gente já vai viver por um bom tempo. O jogador brasileiro continua a mesma batida, em vez de jogar, prefere simular, prefere enganar todo mundo. É o que foi institucionalizado nos últimos anos aqui no país. E depois essas mesmas pessoas que simulam, que enganam os outros, eles vêm com aquele papo de gente de bem. Isso aí me faz lembrar um outro pessoal aí, né? O Everton, ele é um dos grandes representantes. Bom, Coringão, uma boa notícia afinal. Vitinho, lembra dele? Meio atacante que foi formado no Botafogo do Rio, jogou no Flamengo e no Internacional, está chegando ao Parque São Jorge, fez exames médicos e deve assinar entre hoje e amanhã. É um bom reforço para o Corinthians. Agora, a torcida do Coringão tem que ter paciência, hein? Tem que ter paciência. São Paulo, tricolor, foi surpreendido pelo Atlético Paranaense em plena Arena da Baixada, 1-0, e acabou eliminado nos pênaltis, porque o primeiro jogo foi 2-1. É aquele gol do Atlético no Morumbi, estava 2-0 para São Paulo, o Atlético lá fez um golzinho, foi isso que garantiu o Atlético na decisão por pênaltis ontem. Bom, e aí nos pênaltis, os três pênaltis do São Paulo foram desperdiçados. O Santos defendeu um deles, desculpa. E o Santos é o goleiro do Atlético. E o Atlético eliminou o time de São Paulo. Espera um pouquinho. Agora, o máximo é o seguinte: o tricolor, que está em maus lençóis em termos de grana, deixou de ganhar quase 5 milhões, 4 milhões e 700 mil reais, pela classificação que seria para as quartas de final. E além disso, o coitado do Jandrei, o goleiro que substituiu o Rafael, que foi expulso no primeiro tempo, né? Ele pulou.
Pro mesmo lado nas cobranças de pênalti, não pegou nenhum. E agora ele está indo para o Juventude. Veja só, é uma punição, né? Bom, é isso. São Paulo está fora da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, que está em 11º na Série B. Se acabasse hoje, o Atlético não subiria para a Série A. Veja só. Botafogo, o goleiro John, que estava indo para o West Ham da Inglaterra, continua no fogão. Não deu certo, a transferência para o time inglês. Eles não chegaram a um acordo, o John e o time inglês, sobre grana, salário. E aí o John volta então para o gol do Botafogo. Ontem o Fogão fez 1-0 em Bragança Paulista, ganhou de 1-0 do Bragantino, do RB Bragantino, já tinha ganhado 2-0 no Rio, 3-0, o Bragantino está fora e o Fogão segue na competição. Hoje, pela Copa do Brasil, tem a finalização, né, das oitavas de final, com dois jogos. O Vasco da Gama recebe o CSA, Centro Esportivo Alagoano, no Rio de Janeiro, em São Januário. Meu Jesus, o Vasco tem que ganhar. Vocês viram que teve uma ameaça de sequestro do Pedrinho, presidente do Vasco, né, ex-jogador. Os caras descobriram onde o Pedrinho mora, fizeram uma ameaça. Cara, que loucura que tá o Rio de Janeiro. E as torcidas, né? Torcidas, torcidas. É um monte de bandido. Bom, e o outro jogo é CRB e Cruzeiro. Clube de Regatas Brasil e Cruzeiro de Belo Horizonte em Aracaju. Vai ser uma parada dura. Os dois jogos na ida foram, tiveram o mesmo resultado, 0-0. Tá bom? Por hoje é só. E amanhã a gente volta. E você aí, ó, se inscreve no canal, cara. Dê o seu like, aperta o sininho para receber os cortes, as notificações. E é isso aí. Grande abraço. Tchau. Eu me despeço ao lado da cachorrada que também participou deste vídeo. Tchau.